Vamos lá, meus irmãos, começando nossa 8ª aula de Introdução ao Novo Testamento 1. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje é a nossa 8ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 1. Estamos chegando na reta final. Hoje farei uma síntese dos 4 evangelhos, baseado aqui no material do Robert Gundry, na versão anterior, inclusive. E depois, logo depois dessa síntese dos 4 evangelhos, nós estaremos dissecando aqui o material de Mateus e de Marcos. Então, estaremos utilizando hoje o material do Robert Gundry, e logo na sequência estarei utilizando também os slides do professor Jair Ribeiro e outras notas aqui em aula, tá bom? Como é costume nosso, já oramos pedindo a bênção de Deus. E é isso aí, meus irmãos. Vamos lá, vamos mergulhar nesses assuntos tão importantes que a gente já vem trabalhando, né? Tá bom, meus irmãos? Quero lembrar para todos vocês que as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam depois assistir de novo, estudar novamente sobre esses assuntos e utilizar essas aulas como vocês acharem melhor. Gravamos também porque essas aulas farão parte do currículo também dos irmãos em AD, e gravamos para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Quem quiser maior informação, na descrição aqui desse vídeo está os nossos e-mails, ou me mande um direct no Instagram. Quem estiver ouvindo essas aulas em algum outro podcast da Apple, Amazon e outros canais de podcasts, você pode ver as nossas aulas no meu canal do YouTube ou no Spotify em aulas de teologia, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Vamos lá, vamos trabalhar. Temos bastante coisa aqui, tá bom? Das aulas passadas, meus irmãos e minhas irmãs, alguma dúvida? Alguma dúvida de algum assunto? Então, a dúvida que eu tinha colocado seria sobre os meio-irmão de Jesus, né? Que eu não tinha entendido direito. O que seria, por que eles eram meio-irmãos? Eles não eram tipo por parte de mãe ou por parte de pai? Aí foi essa pergunta que eu fiz. Ótimo, Miriam. Uma dúvida oportuna. Quando eu usei o termo meio-irmão, ou em algumas teologias aparece a expressão meio-irmãos, não é porque eles não eram irmãos, mas na realidade é o termo mais correto. Por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Logo, José criou como pai, como patriarca, e até como descendente da linhagem de Davi, ali, né, do filho de Salomão. Então, ele acaba sendo esse que cria, que assume. Então, ele está debaixo, né, dessa paternidade. Da mesma semelhança que Esther. Quem cria Esther é o tio dela, né? Mordecai. Logo, ele era tio, pai, né? Fez o papel de pai. No caso de José, ele que foi o pai. No entanto, logo depois do nascimento de Jesus, José e Maria coabitaram e tiveram outros filhos. E os nomes deles são Tiago, José ou Joséias, Simão e Judas. E isso a gente vê lá em Mateus, capítulo 13, versículos de número 55 e 56. Podem ver que o texto aqui de Mateus dá até o nome. Olha, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isto? É o capítulo 13, versículo 55 e 56. O texto aqui é claro em falar sobre Maria, os 4 nomes dos irmãos de Jesus, e ainda cita que ele tinha irmãs. Nós não sabemos
o nome das irmãs. Tá bom? Podem ver que fala, né, do filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? José. Não é este filho de Maria? Ou seja, está sendo bem claro e bem específico. Não está trabalhando aqui como irmandade de fé. É família. Tá bom? Então, José, o carpinteiro, não era o progenitor de Jesus. Não é quem gera Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. No entanto, Maria também é da tribo de Judá, pelo outro filho de Davi, que é Natã. Ou seja, ele tinha sangue real. Ponto. Se alguém ficar com dúvida disso, se precisasse de alguma coisa para ter dúvida, né? Porque a gente sabe que pai é quem cria, mas já que era da linhagem, não deixou de ser, tanto por pai quanto por mãe, fazendo o papel de patriarca, daquele que cuida, daquele que assume. Então é isso, tá bom, Miriam? É isso, por isso que eu gosto de chamar de meu irmão, tá bom? É por isso que nós acreditamos sim que Maria foi especial, como José foi especial, mas nós não acreditamos no dogma da Imaculada Conceição, ou seja, que ela era perfeita, sem pecado, como Jesus era, porque o único que viveu sem pecado foi Jesus. Podem ver que toda a união de um homem e de uma mulher nasce um pecadorzinho. Tá bom? Foi como disse Davi no Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. A união de um pecador e de uma pecadora nasce um pecadorzinho, lindinho, fofinho, mas pecadorzinho. Tá bom, meus irmãos? E é isso. É por isso que Jesus ele precisou nascer pelo poder do Espírito, para que a semente do pecado não estivesse nele, no sentido da união de um pecador e de uma pecadora. E aqui vou deixar uma curiosidade. Deus Pai não poderia ter feito Jesus como fez Adão? Do pó da terra? E por que fez ele no ventre de Maria? Porque o poder de Deus diminuiu? Não, porque se fizesse Jesus como o segundo Adão, naquela semelhança, todos diriam que ele é de uma matéria diferente. Mas no momento que gera ele no ventre dela, com o mesmo tecido, sangue, ossos, como somos todos nós, a identificação dele é igual. Ou seja, ele poderia dizer, eu sinto a sua dor, porque eu sou como você. Possivelmente, os traços de José eram traços, ou melhor, os traços de Jesus eram traços masculinos, biotipo masculino, com mais testosterona, né, por causa de ser homem, mas era muito parecido com Maria, porque não tinha participação de José, né? Sabe aquele filho que nasce a cópia da mãe? Por exemplo, eu e a Nídia temos 2 filhos. O mais velho, eu digo que é a Nídia de calça. É tudo da Nídia. Pouca coisa minha. Já o caçula é praticamente eu. Mas também alguns traços da Nídia. Por exemplo, a pigmentação do mais velho lembra eu. Mas ele é a Nídia escritinho. O mais novo, que é o meu caçula, ele é eu escritinho, só que é a pigmentação branquinha que nem minha esposa. Ou seja, teve um toquinho daqui e dali, né? Mas José não participou, não foi o progenitor de Jesus. Logo, Jesus possivelmente era parecido com a mãe, né? Como dizem os antigos, pintado e esculpido, tá bom? Essa é a frase clássica, tá bom? Ela se popularizou de outra forma, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos lá? Então, explicou, Miriam? Pastor, eu fico pensando, né, que com a tecnologia que tem hoje, que eles usam os óvulos, né, para fertilizar um óvulo no útero da mulher, e aí quando Jesus foi gerado, eu fico imaginando, como que foi, assim, né, às vezes eu fico pensando, o Espírito Santo foi lá e aí usou o óvulo, fez isso, como que é para formar a carne, tudo. Eu já fico Miriam, imaginando. é o poder de Deus, literalmente, tocando aonde? No óvulo de Maria. Exatamente. Agora, eu vou te falar uma coisa que vai te impressionar.
há muitos anos atrás, o primeiro clone que existiu foi a ovelha chamada Dolly. Lembra disso? Em tese, Jesus é o primeiro clone da humanidade, só que não gerado por cientistas, gerado pelo toque do Espírito Santo, que é o autor da vida. Guarde isso. A clonagem humana é só uma descoberta dos caminhos divinos para a vida. Tá bom? É isso. Foi isso. Pode ver, irmãos. E por isso que um cientista que crê na Bíblia, ele está anos-luz dos outros, porque ele vê no mundo espiritual. Quer ver mais um exemplo, meus irmãos? Já que entramos aqui nesse mar, né? Deixa eu só dar essa pitadinha. A Bíblia não fala de arrebatamento? Enoque, Elias. A Bíblia não fala, por exemplo, que Filipe, o evangelista, saiu de uma cidade e achou-se em outra? O que é isso se não teletransporte? Está entendendo? Um dia, Deus vai permitir com que haja teletransporte. Pode escrever. Está na Bíblia, gente. Isso daqui não estou falando nada... não é invenção minha, não. Basta os cientistas começarem a pesquisar, quem sabe, eu gosto de chamar o DNA espiritual. Não me pergunte como que é, porque aí já é para eles pesquisarem, mas é alguma coisa assim. Irmãos, hoje, só para eu fechar, para a gente ir para o texto bíblico e para os assuntos, nós sentimos a presença de Deus ou não? Fato. Isso não é mérito, isso é graça, é ou não é? Pode ver que um dos primeiros acontecimentos ou sentimentos que nos vêm quando nos convertemos é de que Deus passa a ser presente ao nosso lado. Eu me lembro que eu era muito religioso, era um católico praticante, mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, foi estranho, porque eu senti Deus perto de mim, de uma forma como eu nunca tinha sentido. E uma paz inigualável entrou no meu coração. Aquilo que eu pensava sobre o Deus Todo-Poderoso, que estava distante de mim, mas ele era poderoso, ele passou a estar do meu lado e dentro de mim, misteriosamente, sem que eu merecesse. Só porque eu entreguei a minha vida a Jesus e me arrependi dos pecados. Então guarde isso. A presença de Deus ela é espiritual. Mas alguém já sentiu também alguma opressão das trevas? Você já entrou no ambiente e você falou assim, tem demônio aqui. Tem demônio aqui. É como se os seus sentidos espirituais fossem tocados. Tinha um professor meu no seminário que ele falava que o crente espiritual ele anda com capetódromo, medidor de capeta. Sabe? Vai chegando mais perto, vai fazendo sinal, tem capeta, não tem capeta, é isso. O professor meu no seminário falava isso. O verdadeiro crente espiritual, ele sente, ele fala assim, aqui não é só o lado humano, tem demônio aqui, tem demônio. É o Espírito Santo que nos desperta a ter essa compreensão. Percebam, são forças de Deus e do mal. Aí eu te pergunto, isso existe? Existe. Um crente sabe disso? Sabe disso. Os demônios sabem disso? Sabem disso. Os anjos sabem disso? Sabem disso. Deus sabe disso? Agora, nós conseguimos ver isso? Não, ainda não. Eu acredito que um dia Deus vai permitir com que os cientistas descubram alguma coisa que a gente vai ver o mundo espiritual, ou vai notar as ondas da parte de Deus e da parte do maligno. Não me pergunte como, mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque são realidades. Tá bom, meus irmãos? Pode ver, Felipe saiu de um lugar e foi para o outro. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ou seja, isso é real. Jesus, ao ressuscitar, entrou numa casa e as portas estavam fechadas. Ele sai da casa, ele desaparece dos lugares. O que é isso? É o poder sobrenatural na nossa vida. Eu acredito nisso. E eu acredito que um dia a gente vai viver isso. Quem sabe sejam coisas como essa que a gente entre no milênio. Não sei. Eu sei de uma coisa. Deus é real. Tá bom, minhas irmãs? Tá bom, meu irmão? Vamos lá. Agora, vamos trabalhar que eu já... vamos ler o texto bíblico, meus irmãos, agora. O texto bíblico, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo de número 1 ao 4. O irmão ou a irmã que desejar pode abrir para nós, que eu quero ler esse texto, porque hoje a gente vai trabalhar no Evangelho de Marcos, tá bom?
Então, quem achou aí, pode ler para nós Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Vou ler, pastor. Por favor. Diz assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém. Irmãos, olha como começa o Evangelho de Marcos. É direto, é objetivo. Princípio. Em 4 versículos ele já falou de Jesus Cristo, falou da profecia de Isaías, de João Batista e da missão dele. Ou seja, olha que síntese. Não é assim? E ali, no versículo 5, ele continua falando que João saía pregando em toda a Judéia, os moradores de Jerusalém vinham e eram batizados por ele no Jordão e confessavam seus pecados. Ou seja, olha que rebuliço em 5 versículos. Guardem isso. Olha, cada evangelho tem uma característica. Então, deixei aqui esse texto porque Marcos, ele tem objetividade. Ele começa, tem um meio e tem um fim, é bem sucinto, podem ver que dos evangelhos é o menor, tá bom? Só quis deixar aqui essa pincelada, porque eu gosto de sempre abrir, né, com um texto do evangelho, tá bom? Meus irmãos, lembrando que nas últimas aulas, quando nós trabalhamos sobre o livro do Robert Gundry, né, eu fiz questão de trabalhar sobre a edição antiga. E por quê? Por causa do tema, né? Só vou reprisar mais uma vez aqui. Como se diz? O índice da versão anterior, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Então, na versão anterior, o Gundry, ele faz essa abordagem, que o capítulo, a parte 2 do livro, ele é apresentado dessa forma. A parte 1 são o período chamado por nós de período interbíblico, propriamente dito. A parte 2, o evento crucial, a carreira de Jesus. E a gente trabalhou nas 2 últimas aulas sobre esse material, e também sobre o Cânon e o Novo Testamento no grego koiné. E aí eu fiquei de ver aqui os 4 evangelhos, né, que ele trata aqui no capítulo 6. Já na versão atual, ele coloca os evangelhos na parte 3. Então, ele divide a parte 3 do livro dele entre Mateus, Marcos, Lucas, João, e logo na sequência, Atos, né? Então, agora nós estaremos entrando, de fato, para esse material, tá? Que seria a parte 3 do livro novo, da nova edição, e que é essa parte aqui, misturando com todo esse material. Então, só para fechar, tá bom? Então, eu, como não dei na última aula esse resumo, eu quero dar aqui, porque vai ser uma amostra do que trata os 4 evangelhos, tá bom? Então, vamos lá. Passando aqui para vocês. Deixa eu só abrir e compartilhar. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Porque eu quero esclarecê-los de tudo, tá bom? Não quero ver ninguém com dúvida aqui, tá bom? Tranquilo? Deu para entender essa questão da diferença aqui do livro? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar didático, né? A síntese do material agora atual, ó. Então, parte 1, parte 2, parte 3 do livro atual, tá? Então, a gente está entrando agora aqui, nos evangelhos, tá bom? Só que eu vou começar com Mateus, depois vamos para Marcos, depois Lucas, João e, por último, Atos. Esse daqui é o índice da versão atual. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, vamos para os slides. Deixa eu compartilhar para vocês.
Panorama dos quatro evangelhos. Uma investigação visual sobre a formação do retrato quádruplo de Jesus. Quádruplo de Quadro. Jesus, mostrando os quatro lados desses quatro evangelhos. Como eu mencionei, está baseado aqui no material do Gundry, da versão anterior, que também é dessa, tá bom? É que nessa versão atual, ele pegou toda aquela parte que fala sobre a vida de Jesus, que fala sobre a grande carreira, e jogou dentro dos quatro evangelhos. E na versão anterior, ele simplesmente falou a grande carreira, né? Ele trabalhou daquela forma. A carreira de Jesus, aliás, o evento crucial. Como eu disse, eu gosto de fazer esses cortes, irmãos. Guardem isso, irmãos. Quando nós estudamos, tente olhar por vários ângulos. Isso nos ajuda a estudar, a aprender, a decorar e a sintetizar. Podem ver, meus irmãos, quando uma pessoa prega uma mensagem e outra pessoa também prega aquela mensagem, mesmo que seja a mesma mensagem, a energia que a pessoa passa, a didática, a emoção é diferente em cada ponto. Muitas vezes nós aceitamos ou entendemos melhor com uma pessoa do que com outra. Porque cada pessoa tem um jeito, tem uma emoção, tem uma maneira de explicar. E se tratando ainda de uma mensagem que é algo que você trabalha, o pregador, muitas vezes, ele ilustra, coloca uma informação que aquele ponto que tinha passado desapercebido fica totalmente compreensível. Então, assim, é muito interessante e vale a pena a gente estar aprendendo sobre cada um desses pontos, tá bom? Então, Miriam, prossegue aqui para nós, por gentileza. Pastor, tem umas letrinhas aqui, olha, que eu não consigo enxergar. Tá bom, então eu vou pedir para a Beatriz ler para nós, por gentileza. A biografia moderna. Foco no pano de fundo histórico contemporâneo, análise de personalidade psicológica e sondagem dos pensamentos íntimos. O gênero evangelho. Proclamações escritas da história da redenção, perspectivas teológicas intencionais, foco absoluto nos atos redentores e na identidade divina. Então, só uma pausa aqui, Beatriz. Então, o que o nosso irmão Gundry está querendo passar para nós? Que cada escritor vai dar um foco específico, né? O pano de fundo, é claro que é o mesmo para eles, mas, ao mesmo tempo, os acontecimentos, os detalhes. Por exemplo, análise de personalidade psicológica, tanto por parte de Jesus, tentando captar o sentimento de Jesus, quanto do escritor. Porque, como eu mencionei, cada pessoa, mesmo quando ela prega a mesma mensagem de outra, ela coloca o DNA dela. Eu posso copiar a mensagem que o Tomé pregou ontem, por exemplo, mas eu passarei de uma forma diferente, porque somos pessoas diferentes. Vamos lá. É a mesma comida, é a mesma porção, mas a mão é diferente. O tempero sai diferente. Pode usar tempos semelhantes, mas são um jeito de cada um fazer. Então, a biografia de Jesus, nesses quatro evangelhos, tem essa premissa, né? Sondagem dos pensamentos íntimos. Ou seja, o que o autor está captando sobre quem ele escreve. E ele está escrevendo de quem? De Jesus, do sentimento das pessoas, daquele contexto. Pode ver que alguns evangelistas vão dar o nome das pessoas, outros não. Alguns vão colocar algumas palavras a mais, porque para ele isso foi importante. Então, não deixa de ser uma biografia que retrata a vida de Jesus e a obra dele de uma forma muito linda. E também o gênero. O evangelho também é um gênero biográfico, né? Todo o Novo Testamento faz parte do evangelho, ou seja, nós chamamos o Novo Testamento
é óbvio, né? É Novo Testamento, mas o Evangelho tem a ver com tanto o Novo Testamento, que é a biografia, quanto o resultado dele, direto e imediato, que são os acontecimentos na vida daqueles que foram alcançados e das igrejas que foram estabelecidas. Mesmo que sejam escritos dos apóstolos, cartas ou de outras pessoas, não deixam de ser a continuidade desse evangelho, tá bom? Mas assim, quando falamos o evangelho, nós estamos apresentando agora os 4 evangelhos, ou seja, as boas notícias de Deus ao homem, tá bom? Pergunta, Miriam. Pode perguntar. Ai, eu esqueci a pergunta, peraí. É que o pastor estava falando de pregar, né? Que como eles escreveram, cada um escreveu do seu jeito, falando de Jesus de uma maneira, e que alguns pregadores, eles não copiam, às vezes pode pregar a mesma mensagem, que nem ontem eu percebi quando o irmão Tomé pregou sobre a semeadura, né? E aí ele citou uma pregação que a irmã Neuza trouxe sobre Ana, que Ana, ela era estéril no ventre, porém Ana não tinha um coração estéril, o coração dela não era estéril. Eu achei magnífico quando ele falou isso e que ele relembrou. Aí eu fiquei imaginando, né, um coração estéril, como que ele teve essa ideia, né, o coração estéril que não produz fruto, e ele trouxe essa mensagem sobre a semeadura. E eu achei bem interessante essa ligação que ele fez. E também a irmã Neuza, né, que trouxe a mensagem sobre Ana. Então, é bem isso mesmo, que Mateus vai falar uma coisa sobre Jesus, Marcos vai falar outra coisa, e eles vão ter várias ideias, né? Vai completar o outro, né, Miriam? Sim, achei bem interessante, pastor, por isso. Joia. E realmente a ideia do Tomé foi ótima, mostrando, né, que um coração estéril é aquele que se assemelha às 3 primeiras terras, como é mencionada na parábola. Então é isso aí. Então, aqui, para a gente focar, né, o evangelho, irmão, é a boa notícia. Isso que significa a palavra evangelho, no seu sentido, né, a boa nova. Agora, o Novo Testamento todinho é a boa nova, porque é a mensagem que tinha acabado de chegar. Pode ver que João Batista está preparando o caminho para a boa nova. Vem aquele que é a boa nova. E os apóstolos continuam falando dele. Por isso que o Novo Testamento tem esse embrulho de ser o grande evangelho, né? Agora, é claro, como estilo literário, chamamos de evangelho a biografia de Jesus, as 4 biografias de Jesus. Tá bom? Tudo bem? Leia aqui para nós, Beatriz, essa última frase, por favor. Pastor, eu tenho umas perguntinhas. Deixa para depois ou ler primeiro? Pode ler primeiro e a gente continua. Tá. Insight-chave. Os evangelhos estabeleceram uma nova modalidade de literatura. Não são memórias, mas manifestos teológicos. Então, é uma nova modalidade, tá bom? Por que uma nova modalidade, irmãos? Guardem isso. Como que tinham sido configurados os estilos literários do Velho Testamento? Vamos lá, meus alunos. Como que o Velho Testamento está dividido no estilo literário? No Velho Testamento tem evangelho? Não. Tem cartas, epístolas? Não. O que ele tem? Tem livros históricos. Livros históricos, a irmã Sônia, sabedoria, poemas poéticos. Poéticos, que mais? Profecia. Ajuda aí, gente. Ajuda aí. Os primeiros 5 de Moisés. Históricos. Hã? Históricos. Tem livros históricos. Escritura. Histórico, profecia, poesia. Leis.
É isso aí. Deus. Isso aí, tá vendo? Então, o que acontece é que agora os evangelhos é uma nova modalidade. Pastor, mas pode? Claro que pode. Deus está escrevendo a sua história, meus irmãos. Deus está montando a sua grande revelação. Chegou o próprio Deus encarnado, tá bom? Então, não são memórias, mas são manifestos teológicos, ou seja, não são escritos a mais porque são escritos a mais. São revelações de Deus na história. Tudo bem? Por exemplo, quando estudamos história eclesiástica, a era dos mártires, a patrística, sim, são memórias. São lembranças do que aconteceu com os servos de Deus. Essas memórias dá para comparar em pé de igualdade com a revelação? Não, não dá. Porque a revelação ela é única e exclusiva. Mas são memórias importantes para a nossa história. Mas elas não servem como base para todas as igrejas de todos os séculos. Porque Deus, ele escreveu uma revelação que começa na Antiga Aliança e termina na Nova Aliança. Podem ver que esse nome que a Bíblia recebe de testamento é lindo, irmãos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento só tem valia depois da morte. Jesus morreu, então ele fechou todas as coisas. Por isso que é testamento. Enquanto está vivo, não é testamento. Mas depois que se morre, o testamento é válido. Jesus morreu, por isso que ele consumiu todas as coisas, tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beatriz, Tenho. pergunta agora. Pode falar, irmã, primeiro. Quando entrou no período interbíblico, desses 400 anos de silêncio, e aí Jesus, por isso que esse silêncio houve, porque estava esperando já o Messias, né? Entendemos que sim, Miriam. Porque você vai lembrar que nas aulas anteriores eu menciono que ocorreram períodos também de silêncio em alguns momentos da história. Por exemplo, num período patriarcal. Deus se revela para Abraão por volta ali do ano 2000 a.C., e aí vem Isaac, Jacó, e aí eles vão para o Egito com José. Aí depois tem um período de silêncio, até o dia de Moisés. Aí quando começa Moisés, também tem um período de silêncio, porque Deus começa a falar com Moisés quando ele tem 80 anos. Não é isso? Sim. Na sarça? Ou seja, quantos anos tem aqui de Jacó até Moisés? Passam-se alguns séculos, entre 2 a 3. Aí temos a história do Pentateuco, das leis. Depois vem Josué, e depois vem o período dos juízes, também um outro período, por exemplo, que não teve revelação escrita. Mas no período dos juízes, Deus levantou pessoas? Levantou. E aí Deus depois levanta quem? Samuel. Aí Samuel que escreve os juízes. Então, em toda a história do Velho Testamento, também tiveram alguns períodos de silêncio. Silêncio profético não significa inoperância divina. Porque aqui dos dias de juízes, Deus levantou os seus servos. Deus fez fatos e feitos. Assim também vai acontecer em todo o Velho Testamento. Alguns períodos pode ver que tem pausas, os profetas praticamente se calam, e aqui chega o período interbíblico, que são esses 400 anos, Miriam. Nesses 400 anos, nós não temos voz profética, mas o povo de Deus estava seguindo a palavra de Deus, entendeu? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, explicou? Quem mais que tinha alguma pergunta? Eu. Pastor, uma dúvida, assim, que eu tenho, né? Outras pessoas, tipo Sócrates, por exemplo, as pessoas falam também que ele também não deixou nada escrito. Foram outros, né, discípulos, outras pessoas que escreveram por ele. Qual que é a diferença, assim, quando a gente fala de Jesus, que também foram discípulos que escreveram por ele não deixou nada, ele mesmo escreveu, e outras pessoas? Tipo assim, para não querer pôr em pé de igualdade. Tipo, Jesus é só mais um sábio dentre tantos.
Porque, por exemplo, tem pessoas que não acreditam na divindade de Cristo. Sim. De fato, Beatriz, vamos usar aqui aquele tema que nós trabalhamos do Jesus histórico, lembra? A gente trabalhou aqui sobre o Jesus histórico. Alguns vão falar que ele era só um ser humano, um mestre. Outros vão falar que ele não existiu, que ele é a criação e os milagres que foi dado a ele foi criação dos seus discípulos para sustentar sobre ele. Estou usando aqui a ideia do Jesus histórico para você ver assim, o que você comentou não é um argumento errado. O que as pessoas falam a respeito de Sócrates, Platão, Aristóteles ou de Jesus é digno de questionamento. Muitas vezes no passado, falando aqui, avaliando como um grande mestre do passado, os discípulos registravam as obras do mestre. Era assim que acontecia. Hoje, muitos livros que existem, eu digo até no seminário teológico, nascem a partir das aulas em que o professor, junto com os alunos, estão ali, né, trabalhando, o professor mais do que os alunos, e no final de um módulo, de um curso, os alunos falam, professor, o senhor precisa de editar isso. E ali os alunos ajudam o professor, fortalecendo nas pesquisas, enriquecendo mais o material e editam. Então, eu poderia dizer que essa obra é só do professor ou é do professor com os alunos? Ou essa obra, porque os alunos incentivaram o professor, é uma obra dos alunos e não do professor? Consegue entender? Na antiguidade tinha essa relação também. No entanto, o que acontece, Beatriz? Nós entendemos que Jesus não escreveu de propósito porque o próprio Deus queria dar aos apóstolos esse privilégio. Jesus, Beatriz, olha só que interessante. Assim como há pouco eu mencionei que ele poderia ter nascido pelo poder de Deus, como foi Adão, e todos diriam que ele é de uma natureza diferente, que a carne dele era mais forte do que a nossa carne, porque ele nasceu, porque uma mão divina foi lá, pegou o barro, lá em Belém, e de repente moldou na frente de todo mundo, e um homem apareceu já adulto. Todo mundo diria, é claro que ele consegue não pecar, ele é diferente. Estão entendendo? E por que ele nasce, ele passa todas as experiências como cada um de nós? Porque assim como no batismo, ele cumpre o batismo para ser o nosso modelo, ele encarna por ser o nosso modelo. Entendeu? Então, o que acontece agora no escrito? Jesus poderia ter literalmente escrito todo o Novo Testamento, todos os 4 evangelhos, todas as cartas paulinas, e dado como um presente a eles. Ora, talvez nós, como Igreja de Jesus, iríamos desconsiderar o Velho Testamento, porque iríamos falar, esse é o texto que foi escrito pela pena do Deus encarnado. Mas qual foi sempre o grande projeto de Deus? Pegar pecadores como qualquer um de nós, transformar e depois usar. Não foi isso que Jesus fez com os apóstolos? Ele foi lá no Mar da Galileia, num lugar simples, pegou aquelas pessoas que eram a grande maioria delas operárias, microempresárias, revolucionários, e fez deles quem? As maiores luzes e os maiores vultos de todos os tempos. E agora deu para eles o quê? O privilégio deles escreverem pelo poder do Espírito Santo no momento da experiência deles. Pode ver, agora aqui a gente vai ver que Marcos escreve o Evangelho de Marcos por volta do ano 50, Mateus escreve por volta do ano 60, Lucas, a gente não tem uma data exata, há uma dúvida de qual é a data que ele escreve, mas é por volta daqui, e João é entre os anos 80 e 90. Aí eu te pergunto, por que eles escrevem datas distintas? Porque o Espírito Santo os compeliu a fazer isso nessa hora. Ou seja, perceba que mais do que uma revelação fechada, é um acontecimento dinâmico
na história, na vida da igreja, no meio da perseguição, sentindo o pé, o barro no pé, a poeira no pé, o suor por causa do evangelismo, das lutas, as batalhas. Ou seja, perceba que tudo que vai acontecendo no Novo Testamento é bem parecido com o que aconteceu em todo o Velho Testamento. Quando Deus se revela para Moisés no Sinai, assim como Deus deu para Moisés os 10 mandamentos, Deus não podia já ter dado o Pentateuco todinho? Mas seria diferente para aquele povo receber cada mensagem em cada período. Enquanto eles murmuram por causa das águas amargas, vem Moisés e ora, e tem um fato, tem um acontecimento, e aí Deus fala para ele profetizar, para escrever, para... Perceba, a obra de Deus, ela é in loco. Ela não é algo fechado, estruturado, no sentido assim, olha, é uma caixa fechada. A revelação foi acontecendo como um presente de Deus de forma paulatina na história. Então, diferente dos escritos dos sábios, os apóstolos fizeram essa participação muito parecido, porque era assim que acontecia, mas, de fato, pode ver que as nuances são diferentes, as características são diferentes. Agora, o Espírito Santo de Deus vai compelir, vai guiar, vai orientar cada escritor do Novo Testamento. Para quê? Para autenticar a obra de Jesus e para levar aquele povo a uma maturidade. Entende, Beatriz? Então, assim, há uma semelhança, porque na antiguidade os mestres falavam e os discípulos que escreviam. Mas, no caso de Jesus, nós entendemos que Deus queria se revelar para aqueles que seriam os grandes vultos da última revelação. E olha que curioso, Beatriz. Quase metade, como vocês vão aprender, quase metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Quase metade deles, quem escreve é o Paulo, o ex-perseguidor. Olha, eu te pergunto. Olha, se Deus tivesse, na pessoa de Jesus, escrito os textos de Paulo e falado, um dia vai acontecer que Paulo perderia a graça dos acontecimentos. Você entende o que eu quero dizer? Deus foi permitindo os acontecimentos. Paulo, num primeiro momento, era um perseguidor, Saulo era um perseguidor. Ele se converte, e ele é treinado, depois ele é enviado para a igreja, depois pelo Espírito Santo, ele sai na sua primeira missão, juntamente com Barnabé, na sua primeira viagem missionária. Ou seja, perceba, tudo isso foi acontecendo, e depois ele escreve para essas igrejas. Então, nota que uma carta é diferente da outra porque são fatos diferentes. Deu para entender? Ficou claro? Então, há uma certa semelhança no que se diz respeito aos costumes da época, mas há uma diferença muito grande por causa do propósito. Deus quis pegar agora pessoas que nem Paulo, que era um assassino, e fazer dele agora um proclamador consagrado e uma das principais pessoas de todo o Novo Testamento e de toda a história. Porque Paulo ele é considerado o maior cristão de todos os tempos, o maior apóstolo de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos. Aí eu te pergunto, você entende agora o porquê ele precisou escrever? Porque ele precisou passar pela experiência. Isso tudo são presentes do Espírito Santo para quem? Para essa geração, que é chamada geração apostólica, que recebe a última revelação. Entendeu, Fia? Então, assim, tem coisas que também são mistérios, eu não vou saber te responder. Mas, a grosso modo, é isso, entendeu? É que nem hoje, Beatriz. Por que Deus separa ministros, pastores, missionários para fazer a obra? Por que ele já não deixou tudo pronto? Porque ele quer contar comigo e com você. Ele quer se revelar para nós. Ele quer nos treinar. Ele quer nos ensinar, como eu preguei no domingo, ele quer nos ensinar no deserto. Porque o deserto não é um lugar de morte, mas o deserto é o maior case de sucesso para nós, se formos obedientes, crédulos e ensináveis. Pode ver que a história se repete, só muda os personagens, né? Tá bom? Tudo bem? Então, leia aqui para nós agora as origens espaciais e temporais dos evangelhos, por favor, Fia. Origens espaciais e temporais. Marcos, Roma.
Alvo: gentios romanos, anos 50 depois de Cristo. Mateus, Antioquia. Alvo: judeus, anos 60 depois de Cristo. Lucas, Roma e Grécia. Alvo: gentios e cosmopolitas. Sem data. João, em Éfeso. Alvo: população geral da Ásia Menor, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Exato. Aqui já está passando um roteiro cronológico dos autores de cada evangelho, as cidades que eles escreveram e o público. Então, a gente vai trabalhar com mais detalhes. Mas olha só, o evangelista João Marcos escreve aqui por volta dos anos 50. Mateus por volta dos anos 60. Lucas, nós não sabemos. Uns vão falar que é aqui antes da morte de Paulo, outros vão falar que é depois da morte de Paulo. Eu acho que é antes da morte de Paulo. Porque ele menciona Paulo ali na primeira prisão e logo na segunda, mas não menciona Paulo morrendo. Por que não? Você acha que Lucas, sabendo da morte de Paulo, não registraria? Eu creio que sim. Então, por isso que eu dato Lucas antes do ano 70. Mas pode ser que Lucas também soube, e o Espírito Santo não quis que ele colocasse sobre a morte de Paulo. Pode ser. Nós não sabemos. E João é o último evangelho escrito aqui entre os anos 80 e 90, e alguns vão dizer até mais do que os anos 90, entre 90 e 95. Olha que interessante, tá bom? Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos correr um pouco. Pode ler para nós, Bia, por favor. Marcos e a lente da ação redentora. Expectativas judaicas político-militares errôneas. Falta de compreensão sobre sua deidade. E ameaça de prisão e morte prematuras. Tudo isso é sobre a identidade messiânica de Jesus. O segredo messiânico. Supressão estratégica da publicidade para ganhar tempo de ministério. Insight-chave: Marcos não inventou o segredo para encobrir um fracasso. Jesus usou historicamente para evitar o colapso prematuro de sua missão como o servo sofredor. Aqui é uma síntese dizendo que, de repente, essa identidade de Jesus mais como messiânico, dando essa ideia, não é que não é mencionada, mas não é mencionada como nos outros evangelhos. Então, nós entendemos que foi assim que o Espírito Santo quis guiá-lo. Lembrando, meus irmãos, que a igreja, ela não tinha os evangelhos. Anos 33, Jesus morre, ressuscita, 40 dias fica ali com os apóstolos se revelando aos apóstolos e discípulos. No 40º dia é elevado aos céus. No 50º dia, que é o dia das festa das colheitas, festa chamada de Pentecostes, vem o Espírito Santo, a igreja começa a crescer. Não tinha Bíblia. Era a pregação do Evangelho, do Cristo que tinha morrido, e ali os acontecimentos, as histórias dos apóstolos. Então, quando Marcos escreve, ele escreve dando essas diretrizes para a igreja. Agora, irmãos, não dá para a gente dizer que Marcos pensou assim, não, eu não vou falar tudo, porque eu não quero causar expectativa. Não, não necessariamente. Foi a maneira que ele escreveu. Eu creio assim, tá, meus irmãos? Irmãos, eu gosto muito disso, sabe? Quando a gente faz uma avaliação da Bíblia, eu gosto de olhar a capacidade cognitiva do escritor, do rei, da pessoa que está participando, mas eu não gosto de dar a ela o domínio pleno. Por quê? É bem simples. Porque eu acredito naquilo que está lá em Pedro e em Timóteo, que homens santos foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a escreverem a Bíblia. Ou seja, foi além da capacidade humana. Então, João Marcos aqui, na minha opinião, ele não estava aqui querendo antecipar muitos acontecimentos para não ter ali, né, uma perseguição maior. Não, ele escreveu porque foi o que o Espírito Santo o orientou. Podem ver, meus irmãos.
Os escritos de Paulo são escritos mais rebuscados, porque Paulo era um universitário. Ou seja, Deus usa Paulo com mais beleza. O texto paulino no original é muito mais trabalhado. O texto de Pedro, o texto de Marcos é rústico no original. No original, é como se fosse uma pessoa que sabe escrever, mas com certos limites de vocabulário. Paulo não, Paulo já tinha muito vocabulário. Isso pressupõe o quê? Uma pessoa muito culta. Agora eu te pergunto, quando Paulo escreve, ele escreve pela capacidade humana ou ele escreve pelo poder do Espírito Santo? É fácil responder, não é? Pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que em uma única hora, Paulo, quando ele escreve, ele diz, lá em Coríntios, aqui digo eu, não o Senhor. Logo, era a opinião de Paulo ali. Mas pode ver que Paulo não fica dando a opinião dele nas igrejas. Ele passa aquilo que o Espírito Santo está levando ele a escrever. Então, eu particularmente entendo que os teólogos fazem essas pressuposições, que são legítimas, mas eu particularmente não acredito. Eu acredito que se Marcos, por exemplo, fosse escrever aqui o Evangelho falando sobre o lado mais divino de Jesus, ele teria escrito. Mas por que Deus deixou isso para João? É o propósito de Deus com João. Simples assim, meus irmãos. Sabe aquela questão? Tem vezes que a gente tenta entender o Evangelho pela ótica humana. Não, a ótica humana, a gente aprende a compreender algumas coisas, mas na realidade a gente acredita que foi o Espírito Santo usando eles, tá bom? Tudo bem? Só estou fazendo esse adendo aqui para enriquecer vocês com aquilo que eu penso, tá bom? Continuando aqui para nós, Beatriz, por favor. Ainda falando sobre o Evangelho de Marcos. A urgência e o ponto de virada. Imediatamente, logo, a ação contínua do servo. Aí lê mais para frente, Cesareia? Pode ler. Cesareia de Filipe, capítulo 8. A confissão de Pedro, Jesus prediz seus sofrimentos pela primeira vez. O caminho inexorável para a cruz, paixão, morte e ressurreição. Espaço desproporcional para a última semana. Joia. Então, olha que interessante aqui o Evangelho. Percebe? Olha como a maneira em que ele escreve, imediatamente, logo. Ou seja, são atitudes muito práticas. A gente entende que o Espírito Santo estava usando ele para escrever para um povo que gostava do quê? De muitas práticas. Vamos lá, vamos voltar aqui a alguns slides, ó. Olha só. Marcos escreve lá de Roma, o alvo, gentios romanos. Está entendendo agora? Está ficando mais claro? Os romanos são muito pragmáticos. Entenderam? Ficou claro agora, Beatriz? Ficou claro, irmãos? Os romanos gostavam muito dessa praticidade, dessa atitude. Eles eram letrados, gostavam da letra, mas eles amavam ser um povo prático. O Império Romano, ele era um império, pode ver, que ele se consolida em cima do Império Grego, e ele estrutura e cresce. Eles eram práticos. Hoje nós temos duas áreas, né, que são os catedráticos, os cientistas que gostam de laboratório, de livro, de pesquisa e tal, né? São aqueles que se fecham numa biblioteca ou muitas vezes num laboratório e ali criam coisas. E existe o business, ou seja, o mercado que você vende, comercia, negocia. Perceba, são duas áreas, mas elas se completam, né? Podem ver que uma empresa que é protagonista, como uma grande Apple, ela tem esse lado científico, ela é inovadora, mas ela também tem a área de mercados, porque ela vende, as pessoas consomem os seus produtos e eles têm um valor no mercado. Ou seja, as duas coisas. O Império Romano era isso, era a exatidão dessa união. Eles amavam o lado
jurídico, científico, mas eles não abriam mão da prática, eles queriam conquistar. Entenderam? Por isso que eles eram expansionistas. Tá bom? Tudo bem até aí? Hã? Eles eram prósperos, né? Sim, eles se tornaram, né, Miriam? Mas perceba que muitas vezes o povo grego, por exemplo, Miriam, eles gostavam muito de ficar onde? Nos aerópagos, né? Nas praças, nos ágoras, falando, debatendo. Os romanos gostavam disso? Gostavam, mas não tanto. Eles gostavam de regaçar a manga e ir conquistar os outros povos, entendeu? Isso que eu quero dizer. São características, Miriam, são características, né? Então, por isso que Marcos, ele tem esse lado, pode ver, ação contínua, ele tem esse lado mais contínuo. Tudo que vai acontecendo do capítulo 1 em diante é assim, tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Rapidinho Pastor, aqui. Pois não. tem algum motivo para, tipo assim, Marcos e os outros evangelhos ter sido mais focado nos gentios do que no povo judeu? Então, a gente entende, filha, que, perceba, ó, anos 50 ele deve ter sido escrito, lembra? Lá de Roma. O que acontece? O evangelho já tinha chegado lá. O evangelho já estava espalhado. Paulo, numa hora dessa, já tinha feito a sua primeira viagem missionária, por exemplo, entendeu? Então, olha só que interessante tudo isso. Muitas vezes você está lá em Roma e Deus está colocando algo no teu coração que, num primeiro momento, eu quero até acreditar, filha, que ele simplesmente escreveu. Foi fiel. Mas depois ele viu o quanto ele teve êxito ali. E hoje nós entendemos que foi um texto perfeito para aquela cultura, para os romanos. Assim como os outros evangelhos têm as suas características distintas. Por exemplo, agora a gente vai falar um pouco de Mateus, tá bom? Então, a gente entende que o Espírito Santo foi conduzindo cada um para um propósito, assim como Barnabé e Paulo para evangelizar o mundo. E depois Paulo se torna o protagonista, evangelizando o mundo. Agora, por que foi Paulo e não foi Pedro? Foi chamados. Um é apóstolo aos judeus e aos gentios. E outro é apóstolo aos gentios e aos judeus. Pode ver que a vocação de Paulo é ser porta-voz entre os gentios. E Pedro, porta-voz entre os judeus. Por isso que Pedro pode ver que ele que abre as portas dos céus, assim, vamos dizer, na pessoa humana, né? A gente sabe que a igreja ela é edificada por Jesus, mas depois que Jesus parte, o principal líder da igreja foi Pedro. E ele abre a porta dos céus para os judeus e depois para os gentios. E depois, quem vai ser aquele que vai ser mensageiro entre os gentios? Paulo. E por que não é Pedro? Porque Deus vai fazendo como ele quer, não como a gente pensa ou deseja, entendeu? Tá bom? Então, filha, cada evangelho tem uma característica e Deus separa cada líder para aquele povo. Vamos lá, Beatriz. Muitas vezes, Deus vai separar um tipo de obreiro para um lugar. E por que Deus faz isso? Porque a comunicação desse servo, ele vai ser mais efetiva àquele povo, enquanto outros serão mais efetivos para outros povos. Tem melhores ou maiores? Não. Tem servos que recebem a sua vocação e o seu chamado. Ponto final, entendeu? Não tem essa questão de que o fulano é melhor, por isso ele fez isso. Não. Pode ver que na história da Bíblia, meus irmãos, Deus separa sempre o mais fraco, o mais incompetente, o mais pecador. Paulo é o grande exemplo disso, meus irmãos. Ah, mas Paulo era sábio, mas Paulo era erudito. Tudo bem, Paulo era assassino, meus irmãos. Perseguidor de igreja, meus irmãos. Quer uma coisa mais terrível que isso? Um líder radical. Ele perseguia e prendia os cristãos simplesmente porque ele não sabia conviver nesse antagonismo. Então, percebam, ele era a encarnação de Caifás e Anás. Ele conseguia ser uma pessoa tão ruim ou mais do que Anás e Caifás. Porque Anás e Caifás tinham ali a sua vida política e ia até aqui.
usando o Império Romano, usando o Sinédrio, a política, mas eles não colocavam a cabeça na guilhotina. Paulo não, Paulo vai além. Paulo persegue. Paulo vê Estevão ser morto e ele segura as capas de quem apedreja, porque segurar as capas nos dias bíblicos era um sinal de autoridade. Vocês podem fazer porque eu estou como autoridade de vocês, porque Paulo era do Sinédrio, eu estou autorizando. E se tiver uma investigação romana ou judaica, eu responderei. Paulo fez isso. Paulo não segurou a capa porque ele tinha medo de atacar pedra. Não, ele era ruim. Aí eu te pergunto, Deus separa quem para ser o maior porta-voz do Novo Testamento? O mais endemoniado, o mais perverso, o mais cruel. Entendeu? Então, olha aí. Agora, ele era competente? Ele era, tá bom? Então, vamos parar aqui, meus irmãos, vamos parar para a gente não ficar a primeira parte muito grande. A gente volta em Mateus, vamos ler rapidinho esses 4 evangelhos para a gente mergulhar para Mateus e Marcos, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vamos dar uma pausa agora, a gente volta em instantes.